Marcando os 25 anos do Simpro e no mesmo dia, 25 de março, aconteceram 2 eventos, sendo um deles a conclusão do curso de mestrado em Direito Ambiental e Relações de Trabalho da assessora jurídica do Simpro, doutora Deise Vilma Weber, que apresentou a tese Profissão Professor, Desafios e Possibilidades do Direito Ambiental Laboral frente ao mal-estar docente. E na sequência, o Simpro brindou a categoria dos professores e a comunidade em geral com a palestra Condições de Trabalho dos Professores, a qual foi ministrada pelo Dr. Francisco Gerson Marques de Lima, que veio especialmente para participar do evento, onde em Fortaleza é professor da Universidade Federal do Ceará e membro do Ministério Público do Trabalho. Professora Olga, por que o sindicato resolveu aderir a todos esses eventos? Porque a gente acredita que uma das coisas fundamentais é cada vez mais poder oportunizar os professores que tenham consciência e tenham informação suficiente para saber daquilo que são os seus direitos na profissão, né? Como o sindicato atua na defesa dos direitos dos professores hoje? Olha, nós temos buscado ao longo desses 25 anos de existência, né, buscar sempre a garantia e o cumprimento da nossa convenção coletiva, né, que inclusive agora nós estamos em período de campanha salarial, buscando sempre que nós tenhamos avanços nas garantias e nas condições de trabalho dos professores, assim também como uma luta permanente por uma remuneração mais adequada. Doutor Gerson, como surgiu esse interesse na questão dos direitos dos professores? É a lacuna que a gente percebe tanto em termos de livros, de doutrina, as pessoas não estão escrevendo, quanto também os próprios professores estão muito parados, né? Não estão correndo atrás dos seus direitos, não estão defendendo seus direitos. Então achamos que era necessário, era importante que nós procurássemos um meio de estimular o professor a sair desse marasmo e conhecer a legislação do trabalho, saber que isso é importante para a conquista de novos direitos, a manutenção dos que já existem, e tentar despertar a consciência coletiva dos professores. Sabemos que o senhor tem um currículo exemplar, doutor em Direito e professor com muita experiência em Direito Constitucional e Trabalhista. És uma sumidade quando o assunto é direito do professor. Sabemos que o senhor tem livros e artigos publicados na questão dos direitos dos professores. E eu pergunto, existe bastante bibliografia no Brasil sobre esse assunto? Não, a bibliografia é muito escassa. Os poucos livros que existem no mercado, podemos perceber que de um para o outro tem mais ou menos uma década. Então, de década em década surge um livro de direito sobre os professores, o que é lamentável, porque é uma categoria que é uma das maiores categorias do país. Toda cidade tem professor, todo lugar tem professor, é uma profissão antiga e que vai existir ainda por muito tempo. Eu acho que enquanto existir humanidade vai existir professor, muito embora as técnicas de ensino mudem, e de fato mudaram e vão mudar ainda, mas professor é essencial. Então não se justifica que haja essa lacuna bibliográfica a esse respeito. É preciso que nós resgatemos e escrevamos sobre esse assunto para esclarecer os professores o que tem, né, a respeito de seus direitos trabalhistas. Algum outro livro que existe sobre o professor, normalmente é sobre o sistema de educação, que é uma outra relação. Então, a relação existente entre o professor e o aluno é uma relação de educação, mas a relação entre o professor e a escola, quer dizer, a sua instituição de ensino, essa é uma relação trabalhista. O senhor acha que o assunto que foi tratado pela doutora Deise na banca vai contribuir para que os professores possam ter seus direitos mais reconhecidos a partir de agora? É uma banca, quer dizer, a banca foi muito feliz na forma da sua composição. A universidade escolheu muito bem, né, todos os membros da banca. E a Deise desenvolveu um trabalho magnífico, tanto procurando superar a lacuna doutrinária, quanto ela está contribuindo com dados estatísticos, com elementos que ela pesquisou, principalmente aqui na cidade de Caxias do Sul. Então tem muito a contribuir esse estudo da Deise. Estamos rezando que ela publique
essa dissertação de mestrado, tão logo faça as alterações que foram sugeridas. Mas, de fato, ela enfoca os direitos dos professores, o meio ambiente, a relação de assédio moral que o professor enfrenta na escola. Hoje em dia o assédio está cada vez mais crescente, a violência na escola, né? Ao ponto de aluno matar o professor, né, em sala de aula, por reprovação, puxar revólver para ele, assaltar o professor em sala de aula, né? Então essa violência toda está nos preocupando bastante. E o professor tem perdido muito daquele seu respeito histórico, aquela respeitabilidade. E o professor, hoje cada vez se exige mais do professor. O professor não é mais só um educador. O professor tem também que ser alguém junto do aluno, que procura escutá-lo, compreender um pouco dos problemas familiares e direcioná-lo, tentar dizer ao aluno os melhores caminhos que ele deve seguir, né? Então, é um educador de sala de aula e um educador fora de sala de aula. Eu gostaria de dizer que, na verdade, a presença do professor Gerson só veio a brilhantar esse evento, coroar os 25 anos do Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, e tudo isso em conjunto também com a finalização desse mestrado. Então, eu acho que a presença do professor Gerson não tinha pessoa mais indicada, uma vez que ele é uma sumidade nesse assunto e veio aqui brindar os professores da cidade. O que representou para ti esse curso de mestrado e o que acrescentou na tua vida e no teu currículo jurídico? Eu acredito que com esse curso eu consegui dar voz para muitas queixas que eu, como advogada do Sindicato dos Professores, escutei dos professores, muitas questões que me foram trazidas de pessoas que têm muita competência e desenvoltura para falarem dos problemas dos outros e para transmitirem conhecimento, mas que muitas vezes para falarem de si mesmos, que é o caso dos professores, tem muita dificuldade. Então, eu acredito que eu desenvolvi um trabalho nesse sentido. Por que na sua tese você escolheu falar desses direitos dos professores e tão bem esclarecido também pelo Dr. Gerson? Porque é uma questão totalmente atual, né? Nós vemos a todo momento notícias com relação à violência no meio ambiente de trabalho dos professores, violência do aluno contra o professor. Recentemente, um professor de educação física de uma instituição de ensino privado foi assassinado por um dos alunos, uma professora do ensino privado gaúcho que foi espancada por um aluno. Então eu me senti na obrigação moral de fazer aquilo que estivesse ao meu alcance. Por que na sua tese você escolheu falar desses direitos dos professores e tão bem esclarecido também pelo Dr. Gerson? Porque é uma questão totalmente atual, né? Nós vemos a todo momento notícias com relação à violência no meio ambiente de trabalho dos professores. Então eu me senti na obrigação moral de fazer aquilo que estivesse ao meu alcance, e eu acredito que essa dissertação veio a calhar nesse sentido. Olha, a palestra que foi enfocada aqui eu achei muito importante, porque eu, como professor, além de ser professor, eu sou homologador do SINPRO. Então essas causas que o professor está sempre dia a dia lutando contra, lá no sindicato nós defendemos as causas do professor no meio da rescisão, discutindo assuntos sobre a defesa do professor. Então eu achei muito importante o que ele falou, né? Teve tópicos que ele comentou que a gente todo dia está ali batalhando a favor do professor. Bom, eu sou dirigente sindical, eu sou da diretoria do SINPRO, né? E a fala do professor foi assim de grande peso. Eu acho que é um estímulo para a gente continuar na luta. Mostra que a nossa luta é legítima, de que o professor, como profissional da educação, precisa se assumir como tal. É uma luta que a gente tenta estender para a categoria como um todo. Sabemos da dificuldade de mobilização, né? Mas é uma luta que o SINPRO, enquanto entidade representativa, vem travando desde a sua existência. Nós estamos fazendo 25 anos esse ano
né? E sempre com o intuito de realmente fazer com que o professor se assuma como professor e brigue pelos seus direitos, né? Que haja que se desenvolva um espírito de coletividade, que o professor se sinta como integrante de fato do Simpro, ele sendo Simpro, sendo a instituição, não nos vendo como diretoria, não nos vendo no Simpro apenas a diretoria, e sim ele se sentindo parte integrante. Então todas as nossas ações vêm nesse sentido também. E a fala do professor Gerson hoje, ela vem reforçar que as nossas lutas, né, são legítimas, estão realmente buscando aquilo que a gente sente no dia a dia como necessidade, né? E com certeza a fala dele vem em cima de um estudo dele, de realidade, assim como ele colocou, né? E que retrata exatamente o que é a atividade do professor em qualquer parte do país, né? Independente do local onde a gente está, né? E achei que ele foi bastante feliz e veio de encontro àquilo que a gente realmente acredita.